Existe um ensinamento bíblico que quase todo mundo já ouviu. Ele é repetido em igrejas, conversas e conselhos bem intencionados. E justamente por ser tão conhecido, raramente é questionado. O problema é que ele costuma ser mal interpretado. E essa interpretação errada tem bloqueado a prosperidade de pessoas honestas, trabalhadoras e de fé. Não porque a Bíblia ensine algo errado, mas porque a leitura foi simplificada demais. Muita gente vive financeiramente travada, acreditando que está sendo fiel à palavra. Mas fidelidade não é repetir frases fora de contexto. É compreender o princípio por trás delas. Napoleon Hill dizia que a ignorância mais perigosa não é a falta de informação, mas a meia-verdade aceita como verdade completa. E é exatamente isso que acontece aqui. O ensinamento mal interpretado começa quando alguém aprende, direta ou indiretamente, que buscar prosperidade pode ser sinal de falta de fé, orgulho ou apego ao mundo material. Então a pessoa passa a se vigiar, a se limitar, a se frear. Ela ora pedindo provisão, mas se sente desconfortável quando surge a oportunidade de crescer. Trabalha duro, mas evita pensar grande, e chama isso de espiritualidade. Mas a Bíblia nunca ensinou medo do crescimento. Ela ensinou responsabilidade no crescimento. O ensinamento mal interpretado geralmente gira em torno de passagens sobre humildade, desapego e confiança em Deus. Princípios verdadeiros, mas perigosos quando lidos sem equilíbrio. Humildade não é se anular. Desapego não é desorganização. Confiança em Deus não é terceirização de responsabilidade. Quando esses conceitos se misturam, nasce um bloqueio silencioso. Napoleon Hill observou que muitas pessoas espirituais desenvolvem um conflito interno profundo. Querem prosperar, mas acreditam que prosperar pode afastá-las de Deus. Esse conflito não é espiritual, é interpretativo. A Bíblia nunca condenou prosperidade. Ela condenou a idolatria. Nunca condenou planejamento. Condenou a avareza. Nunca condenou o crescimento. Condenou a soberba. Mas quando tudo isso é colocado no mesmo pacote, a pessoa escolhe a estagnação como zona segura. Outro ponto central desse ensinamento mal interpretado é a confusão entre esperar em Deus e não agir. Esperar na Bíblia nunca foi sinônimo de passividade. Foi sinônimo de agir no tempo certo, com sabedoria. Mas muita gente transformou espera em imobilidade. Ora, confia, mas não decide. Napoleon Hill dizia que a vida responde à mente em ação, não à mente em expectativa. A Bíblia confirma isso quando afirma que a fé precisa se manifestar em obras. Outro erro comum é interpretar versículos isolados sem contexto. Frases como "não ajunteis tesouros" são usadas para condenar qualquer tentativa de organização financeira. Mas o contexto fala de apego, não de planejamento. Planejar não é idolatrar. Guardar não é amar o dinheiro. Investir não é abandonar valores. Quando o contexto é ignorado, o princípio se perde. E quando o princípio se perde, a vida trava. Napoleon Hill chamava isso de crença limitante moral, quando a pessoa cria barreiras internas por achar que crescer é errado. Outro ensinamento mal interpretado é a ideia de que Deus proverá elimina a necessidade de preparo. Deus prover não significa Deus fazer tudo por você. A Bíblia está cheia de exemplos de provisão acompanhada de planejamento. José interpretou sonhos, sim, mas também organizou estoques, ciclos e estratégias. Sem isso, a provisão teria sido desperdiçada. Napoleon Hill dizia que oportunidade sem preparo vira frustração. Outro ponto profundo é a confusão entre contentamento e acomodação. Contentamento é paz interior. Acomodação é desistência de crescer. A Bíblia ensina contentamento para evitar ansiedade. Nunca ensinou mediocridade voluntária. Mas muita gente usa o contentamento como desculpa para não aprender, não se desenvolver e não se posicionar. Resultado: trabalha muito, vive no limite e chama isso de vida simples. Vida simples não é vida sem estrutura,
é vida sem excessos inúteis. Outro ensinamento mal interpretado envolve a generosidade. A Bíblia ensina generosidade, mas não ensina irresponsabilidade financeira. Muita gente doa além do que pode, se endivida, se desorganiza e chama isso de fé. Mas quando você quebra financeiramente, você perde capacidade de ajudar no futuro. Generosidade verdadeira nasce da abundância organizada. Napoleon Hill observou que pessoas que não constroem estabilidade nunca conseguem contribuir de forma consistente. Outro erro é acreditar que sofrer financeiramente purifica o caráter. Sofrimento não santifica. Entendimento transforma. A Bíblia reconhece o sofrimento, mas aponta para a sabedoria como caminho de saída. Napoleon Hill dizia que esforço sem inteligência aplicada gera exaustão, não prosperidade. Outro ensinamento mal interpretado é a ideia de que os últimos serão os primeiros. Significa rejeitar progresso. Essa passagem fala de valores, não de mediocridade. Ela confronta orgulho, não crescimento. Mas muita gente usa isso para justificar falta de ambição responsável. Ambição organizada não é pecado, é direção. Napoleon Hill falava de ambição com propósito. A Bíblia fala de diligência com sabedoria. Outro ponto silencioso é o medo de aprender sobre dinheiro. Algumas pessoas acreditam que estudar finanças não é espiritual, mas ignorância nunca foi virtude espiritual. Quem não entende dinheiro acaba sendo controlado por ele. A Bíblia fala de sabedoria. Napoleon Hill falava de conhecimento organizado. São linguagens diferentes para o mesmo princípio. Outro ensinamento mal interpretado é a confusão entre humildade e submissão financeira. A Bíblia ensina mansidão, não submissão cega. Evitar negociar, cobrar valor justo ou mudar de rota por medo de parecer ambicioso mantém a pessoa presa. Napoleon Hill observou que pessoas que não se posicionam acabam sempre realizando os projetos de outros. Outro bloqueio profundo vem da lealdade invisível ao passado. A pessoa tem medo de crescer além do ambiente onde nasceu, então se limita, ora, mas se sabota. Napoleon Hill dizia que apego emocional ao passado é um dos maiores bloqueios ao progresso. Outro erro é confundir oração com repetição de palavras. Oração verdadeira gera alinhamento interno. Alinhamento gera decisões novas. Se depois de orar tudo continua igual, algo está errado. A Bíblia mostra pessoas que oravam e depois agiam com coragem. Napoleon Hill dizia que pensamento sem ação é ilusão, mas ação sem direção também é ilusão. Quando você junta tudo isso, o ensinamento mal interpretado fica claro. Não é que a Bíblia bloqueia a prosperidade, é a leitura incompleta que bloqueia. É usar versículos para evitar decisões difíceis. É confundir virtude com passividade. É trocar planejamento por espera. A boa notícia é que isso não exige abandonar a fé. Exige amadurecê-la. Quando fé e responsabilidade caminham juntas, algo muda. Você continua sendo espiritual, mas passa a ser estratégico. Continua sendo humilde, mas se posiciona. Continua sendo generoso, mas com estrutura. Napoleon Hill dizia que sucesso verdadeiro é a harmonia entre valores internos e ações externas. A Bíblia reforça que sabedoria aplicada gera fruto. Se sua prosperidade está travada, talvez você não tenha errado de propósito. Talvez apenas tenha aprendido um ensinamento pela metade. E ensinamentos pela metade geram vidas travadas pela metade. A libertação começa quando você entende que fé não substitui planejamento e espiritualidade, não elimina disciplina, confiança em Deus, não anula a responsabilidade. Quando isso se alinha, o crescimento deixa de parecer errado e passa a parecer natural. E a prosperidade deixa de ser um conflito espiritual e se torna uma consequência de princípios bem aplicados. Esse é o ensinamento que quase ninguém percebeu direito, mas quando você entende, tudo começa a destravar.